Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Quantos estão gratos a Deus por estarem na sua casa? Que bom. Quero convidá-los, por gentileza, a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Jesus, como escreveu Marcos, no capítulo 16, apenas o versículo 17 e 18. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu quero agradecer o convite que me foi feito para estar convosco nesta noite, agradecendo a confiança do pastor desta igreja, que é o nosso pastor, e a sua equipe que trabalha com ele aqui na Igreja Central. Muito obrigada de todo o meu coração. Se você encontrou o texto, diga com alegria, glória! Que bom! Diz assim a Escritura: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Comigo a última sentença: eles ficarão curados. Juntos agora. Eles ficarão curados. Só vocês. Amém. Antes de você retornar ao seu assento, cumprimente uma única pessoa e diga-lhe: o Senhor ainda cura. Só isso. Aleluia. Diga com autoridade, com ousadia, com fé: o Senhor ainda cura. Quantos creem que a Bíblia é o livro de Deus? Tome assento, você que ainda está em pé. Quantos acreditam que este livro é vida? Ele é real, ele se cumpre, ele é poderoso. Amém? Cremos na Bíblia. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós encontramos relatos de pessoas que foram curadas por Deus. E a cura feita por Deus, ela não deixa nenhum resquício, ela não deixa sequela, ela é total, é absoluta e também não deixa dúvida. Apesar de não também explicar. A cura de Deus não necessariamente pode ser explicada, porque o que Deus faz, Ele faz pelo seu poder, não obedecendo à lógica humana. Deus não está preocupado em nos dar uma explicação lógica. Ele está interessado em nos abençoar. E por que Deus nos abençoa? Primeiro, porque nos ama. Segundo, porque Ele pode. Aleluia. Seria muito difícil para Deus se Ele simplesmente nos amasse e não pudesse nos ajudar. Mas Ele nos ama e pode nos ajudar. Então, porque Ele pode e porque Ele quer, Ele ainda faz milagres. Aleluia. Nós encontramos na Bíblia 3 mulheres da mesma família. As 3 sofriam de esterilidade. Sara, Rebeca e Raquel. Todas estão inseridas na narrativa do livro do Gênesis. E elas sofriam do mesmo problema. Sara carregou essa doença durante muitos anos. Rebeca por um período mais breve, mais curto. Raquel, por sua vez, por um período talvez de duração média. Mas as 3 sofreram com este mal. A Bíblia diz que todas foram curadas. Quem pode dizer amém? Aleluia. A Bíblia apresenta um quadro também muito difícil de um rei que foi acometido por uma doença que era uma doença fatal. Uma doença que o levaria à morte. Mas quando ele fica ciente de que a sua morte estava muito próxima, a Bíblia diz que ele orou e chorou. E Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. A Bíblia diz que ele foi curado.
Aleluia. Um general famoso, afamado, respeitado, muito bem colocado na sociedade, sofria de lepra. E a menina que servia a sua esposa lhe disse: olha, na minha terra tem um profeta que Deus usa, um homem que Deus ouve. Se o senhor for até ele e ouvir as suas palavras, o senhor vai ser curado. A Bíblia diz que Naamã visitou o profeta Eliseu, ouviu a palavra que ele disse, a princípio retrucou, refutou, contestou, mas por final resolveu obedecer. Mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado. Vale um amém? Será que vale um glória a Deus? Aleluia. A Bíblia apresenta ainda uma história muito interessante. Depois da morte do profeta Eliseu, ele já estava sepultado e só havia os restos mortais do profeta. Mas alguém decide lançar um cadáver exatamente aonde o corpo do profeta havia sido sepultado. Quando aquele corpo, aquele cadáver fresco, vamos dizer assim, toca nos ossos do profeta, a Bíblia diz que o cadáver reviveu. Aleluia. Há uma presença de Deus nesta casa. Há uma unção sendo liberada desde o princípio neste santuário. E a voz do Espírito brada neste recinto dizendo que o nosso Deus ainda cura. Se nós não acreditarmos que Ele ainda cura, estaremos deixando de experimentar milagres na nossa vida. Só não experimenta milagre quem não crê. A Bíblia diz que esses sinais acompanharão todos aqueles que creem. Bendita seja a glória do Senhor. Agora vamos entrar no Novo Testamento. Será que no Novo Testamento ainda há cura? Muitas curas. O próprio Jesus curou muita gente. Durante os 3 curtos anos do seu ministério, ele curou muita gente. Mas alguém pode dizer assim, mas Jesus era Jesus. E eu vou concordar com você. Então vamos ao ministério dos apóstolos. Vamos ao momento dos apóstolos. A Bíblia diz que Pedro está em Lida. E estando lá, ele entra na casa de um homem que já estava muito tempo acamado e muito mal. Sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro simplesmente entra na casa de Enéas e grita assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Eu gosto disso. Aleluia. A ênfase que Pedro dá, ele foi curto, foi breve, foi objetivo, foi categórico, mas eu quero ressaltar algo além de tudo isso. Ele foi crente. Só crente pode dizer isso. Aleluia. E a Bíblia diz que Enéas se levanta curado, restaurado. O próprio Pedro, ainda em Jope, ouça o que aconteceu. Ele recebe a notícia: a nossa irmã Dorcas, a nossa amiga Tabita, tão piedosa, tão crente, tão temente, tão fervorosa, tão generosa, tão laboriosa, está morta, Pedro. A Bíblia diz que Pedro se põe do lado do cadáver e começa a orar de joelhos e de repente ele recebe de Deus fé, ousadia, intrepidez e autoridade e diz assim: Tabita, levanta. Oh, aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Será que esse Deus mudou, minha gente? Será que Ele não é mais o mesmo? Será que Ele vai nos deixar sem uma resposta? Será que clamaremos por Ele e Ele não nos ouvirá? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo chega em Listra. E lá está um homem aleijado, um homem deficiente, doente. E a Bíblia dá um detalhe interessante, e eu devo mencioná-lo. Paulo olha para ele e vê que ele tem fé para ser curado. Aleluia. E vendo Paulo nele fé para ser curado, Paulo grita:
apruma-te, arruma-te sobre os teus pés e caminha. E o homem é curado. Se você puder e quiser, levante uma de suas mãos assim, em sinal de que você crê. Aleluia. Só em sinal da sua fé. Remandou para subnais. O nosso Deus não mudou. O autor desconhecido da carta aos Hebreus é categórico. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu vim anunciar aos senhores nessa noite o poder curador que flui, que emana do nosso Deus. Aleluia. Apossa-te desta verdade bíblica. Nós não estamos pregando fábulas. Não estamos pregando uma mensagem de utopia. Não estamos anunciando um evangelho mentiroso e barato. Aqui não se prega teologia de prosperidade. Aqui pregamos Bíblia. Os livros da Bíblia nos asseguram que Ele ainda cura. Aleluia! A Bíblia não promete que nós não ficaríamos doentes. Não. Jesus nunca prometeu isso para ninguém. Me sirvam, me sigam e vocês não vão ter mais doenças. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia! Aleluia! Eu estou completando agora, nesse ano, completa 19 anos que o Senhor me fez viver um milagre. E eu prego de milagre porque está na Bíblia, eu creio nela, como já falei para os senhores aqui. Trouxe alguns exemplos de curas e milagres. Mas eu preciso dizer-lhes que acredito na cura porque recebi em minha vida. Aleluia. E sei que Ele não mudou. Quando o diagnóstico médico chegou, era câncer galopante, mataria-me em menos de 3 meses, não tinha tratamento nenhum. No meu caso, não havia tratamento, nem quimioterapia, nem radioterapia, nada que me pudesse manter viva. O diagnóstico era o pior possível, a minha situação era a pior possível. Em uma semana, eu perdi 10 quilos do meu peso. A minha cor era mais pálida do que aquela parede clara que nós vemos ali. Mas o Cristo que eu estou pregando nessa noite, Ele é poderoso para curar. Ele traz a vida até o que já está morto. Oh, aleluia! Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E essa era a situação, esse era o quadro, esse era o diagnóstico, sem esperança, sem retorno, sem volta, sem tratamento, sem medicação, nada. Leva para casa, faz o que ela quiser, dá o que ela quiser comer, deixa os filhos estarem com ela. Oh, aleluia! A última palavra é de Deus. Aleluia! Mandou Plassuri Andarábia. A última palavra, quem dirá, é o Senhor. Ele é o dono da vida. Eu creio nele. Aleluia. Eu sei que ele é real. E aqui estou, 19 anos depois, te dizendo que Jesus cura. E porque ele cura, nós vamos pregar que Ele fará curas no nosso meio. Enquanto a igreja prega que Jesus cura, é porque ela crê que Ele cura. E enquanto crermos, estes sinais vão nos acompanhar. O dia que deixarmos de crer, não veremos mais sinais. Mas enquanto a nossa fé se mantiver viva e operante, Ele vai curar entre nós. Só quem crê, diga glória. Aleluia. Só quem crê, diga glória. Exaltado seja o nome do Senhor. E nós vemos os apóstolos curando
professando a mensagem curadora do Evangelho. Ele cura a nossa alma.